Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e dessa vez não é no canal da Moonflag, talvez você me conheça, sou o Matheus Santos, fundador e CEO da Moonflag. Nós somos uma assessoria de marketing e vendas para contabilidade. Já tem mais de 360 escritórios de contabilidade em todo o Brasil, mais de 22 estados, mas não estamos no canal da Moonflag. Hoje eu estou aqui num projeto super especial que eu fui convidado para participar e contribuir com você aí, que é contadora, que é a B-Hub Academy. E aqui, qual que é a nossa ideia? Fazer conteúdo para que você salve e encare o futuro da contabilidade, que está mudando bastante, o mercado está se transformando muito. E hoje eu estou aqui com uma missão muito nobre, falar para você sobre marketing e vendas aí dentro do seu mercado de contabilidade. Se você não me conhece, vou repetir mais uma vez. Eu ajudo empresas de contabilidade a se posicionarem na internet, venderem através de estratégias digitais. Faço isso há aproximadamente 4 anos e tenho uma vivência ao todo em 9 anos de escritório de contabilidade. Então, na verdade, divididos entre escritório de contabilidade e prestação de serviços para contadores em marketing e vendas. Então, acho que eu posso contribuir um pouco com você aí. Daqui a pouco 10 anos aí de mercado, a minha ideia é poder te ajudar a se posicionar na internet e fazer da internet um canal de captação. No vídeo de hoje, o que eu preparei para vocês aí, gente? Vai ser uma aula, vai ser mais densa, até recomendo se você puder anotar tudo que eu for colocando aqui. Eu tenho certeza que vão ser coisas práticas que eu vou te trazer com base, né, na experiência, atendendo mais de 500 escritórios já passaram pela Moonflag, atualmente são mais de 360 ativos. Como você pode iniciar no marketing digital na sua empresa de contabilidade? Eu vou te dar 3 pilares que você vai fazer ordenadamente para conseguir posicionar a tua empresa. Ok? E eles vão fugir do óbvio. Eu sei que muita gente vai levar isso só para um caminho de redes sociais, mas não é bem assim e é isso que eu tô aqui para conversar com você. Vamos lá. Antes de eu começar de fato, né, o primeiro pilar, eu vou te dar uma dica que é fundamental. Isso é muito importante que você tome nota, porque isso pode fazer a sua estratégia de marketing ser bem sucedida ou mal sucedida, a depender de como você conduz isso aí dentro da sua empresa. A gente conversa muito sobre de contabilidade e uma das coisas que a gente começa a entender dentro de uma empresa, né, são os diferenciais, são os atributos competitivos que você tem aí no negócio. E por muitas vezes a gente pergunta para o escritório de contabilidade, cara, me conta aí, qual que é o diferencial da sua empresa? Por que você resolveu atender esse nicho? O que você leva de diferente? E as respostas, em linhas gerais, são muito vagas. Então muitas vezes a gente ouve, o meu atendimento é muito bom, a gente ouve, minha contabilidade é digital, minha equipe é muito qualificada, eu tenho 20 anos de história no mercado. Turma, isso aqui não vai levar você para um lugar de destaque no ambiente digital. Então a gente precisa mapear bem qual é a proposta de valor da sua empresa. Sem isso daí, claro, você vai ter uma comunicação genérica, você vai ter uma oferta genérica. E mesmo que você consiga algum resultado de geração de lead, sabe o que vai acontecer? Uma coisa que eu sei que você passa, você vai brigar por preço. Porque você não conseguiu convencer que a tua empresa tem de fato um diferencial que gere valor, porque o lance primeiro é gerar valor para depois extrair valor. Então, começa por aí. Vou usar um termo aqui, uma sigla, né, chamada US, universitário, né? Então a gente aprende isso lá na faculdade, que é basicamente Unique Selling Proposition. Então assim, qual que é a minha proposta única de valor para o mercado? Se eu não tenho isso daí bem claro, já começo por aí uma névoa na minha estratégia. Tipo assim, beleza, eu sou contabilidade, assim como mais de 90 mil escritórios de contabilidade no Brasil, qual que é o meu diferencial? Para quem que eu estou posicionado? O que é oferta de diferente? Se isso daí não está bem claro, se a gente não sabe quais são as armas, uma vez fazendo uma reunião com um empresário de contabilidade, ele falou uma coisa para mim que eu guardei e eu já compartilhei isso em outros vídeos e programas que eu já fiz. Ele falou, Matheus, esse produto que eu tenho aqui, ele é ponta de lança. Por que ele é ponta de lança? Porque é nele que eu vou atacar primeiro. É ele que vai entrar no cliente, é isso que o cliente vai ver valor, é ponta de lança. Então você precisa descobrir aí qual que é a sua ponta de lança, por onde você vai gerar valor para o mercado, por onde você vai gerar valor para o nicho que você escolheu atuar. Tá? Então acho que é um ponto bem importante. O ideal é que você, né, dedique tempo para entender quais são os atributos competitivos da sua empresa de contabilidade antes de mais nada. Mas vamos supor, vamos partir do princípio que você já sabe no que você é muito bom, que você já planejou quais são os produtos que você vai levar para o mercado, que você já tem isso daí muito claro na tua empresa. É aí onde a gente vai, digamos assim, adaptar toda essa narrativa para a internet. E eu vou usar 3 pilares aqui para te ajudar a fazer isso da melhor forma possível. E o primeiro pilar, ambientes digitais. Então, vamos lá. Né? Imagine o seguinte cenário, né? Na internet você tem que ser bom e parecer ser bom também. E isso passa a partir dessa construção de ambientes. Então, assim, fazendo uma analogia para você, é como ter uma loja. Né? Então, obviamente, dentro de uma loja, a vitrine importa muito. Seja uma loja no shopping, seja uma loja na rua, seja um restaurante, seja um negócio mais tradicional e físico, a vitrine importa muito. Não é diferente aqui no cenário da contabilidade. A vitrine importa muito. Quando eu entro no site de uma empresa X e eu vejo o que tem ali de comunicação, isso me faz ter um viés sobre aquela empresa.
né, perceber algo diferente ou não. Quando eu entro nas redes sociais, isso me faz ter uma percepção. Quando eu entro, eventualmente, em contato, né, no WhatsApp, o atendimento e a forma como a empresa está se posicionando ali, me faz ter uma visão positiva ou não. Lembra que eu falei da proposta de valor? A proposta de valor ela vai ser muito importante para que ela conecte-se, né, com o ambiente digital que você está se inserindo. Então, cara, se eu quero trabalhar, por exemplo, com contabilidade segmentada em médicos, então toda a minha vitrine, todos os ambientes digitais, teoricamente, devem contemplar essa comunicação. Então, a gente tem que falar com o médico no Instagram, a gente tem que falar com o médico no nosso site, a gente tem que falar com o médico na nossa apresentação comercial, a gente tem que falar com o médico na nossa proposta comercial. Toda essa jornada precisa estar mapeada, não é apenas eu falar que sou ou até mesmo eu ser. Se eu não exemplificar, se eu não trazer isso para um campo de comunicação, inclusive visual, isso vai ser um problema. A gente não vai ter o valor percebido que precisa. Então, ambiente digital é fundamental. Se você não tem, né, os ambientes digitais bem montados, eu recomendo que você faça. E aí, nesse momento, você pode ter dúvidas, né? Do tipo, cara, mas Matheus, eu quero trabalhar com médico. O médico não pesquisa tanto no Google, porque ele não tem muito tempo. Eu até concordo com você. Mas vai acontecer de, eventualmente, o cara descobrir você no Instagram e querer visitar o teu site. O site, ele, de alguma maneira, ele gera um pouco mais de segurança, né? Então, você vai entrar ali, vai ver, eventualmente, alguma foto da empresa, vai ver ali no rodapé, campos importantes como até mesmo CRC, CNPJ, eventualmente. Então você vai conseguir ver o sobre nós, ver a história da empresa. Então tem um papel institucional no site importante para gerar credibilidade, né? E eu estou dando um exemplo aqui de contabilidade para médicos, serve para qualquer outro tipo de nicho. O que vai mudar, né, no nicho que você vai atuar é exatamente como ele se comporta. O médico é apenas um exemplo, tá? E o que é interessante aqui, falando de ambientes digitais, quando você já sabe para onde você vai atacar, qual que é a proposta de valor, você consegue se posicionar para conversar com esse público-alvo. O médico, por exemplo, não pesquisa muito em Google, até porque o assunto contabilidade e finanças não é muito do domínio dele, você sabe, né? O médico ali se forma, se especializa e muitas vezes ele domina muito o tema dele, mas ele não domina muito gestão de negócios, ele não domina muito gestão financeira. Então ele conta com um contador para isso, né? Então não pesquisa muito sobre esse tema, mas ao mesmo tempo ele usa muito redes sociais. Então é muito comum, né, quando a gente tem estratégias lá na Monflag voltadas, né, à captação de médicos, a gente trabalhar muito redes sociais. Se você olhar para o mercado, as empresas de contabilidade que trabalham, né, com o público médico trabalham muito redes sociais. Porém, os ambientes digitais todos estão alinhados em uma comunicação, entre muitas aspas, unificada. Então acho que a forma como você vai se posicionar, a sua vitrine, o que vai ser, digamos assim, a porta de entrada, né, para esse futuro cliente que vai te conhecer na internet, tem que ser o primeiro objeto que você vai focar, a primeira realização do seu marketing, construir ambientes digitais. Partindo desse princípio, né, uma vez que você já construiu ambientes digitais, todas as frentes estão montadas, e aí eu quero até deixar uma dica aqui, talvez que vale a pena. Muita gente investe em site, investe em redes sociais, investe em posicionamento, só que, cara, na hora que o cara vai mandar uma proposta comercial, a proposta comercial é um PDF em branco, super antiquado. É ruim. Entendeu? O ideal, mais uma vez, né, a gente está falando aqui de uma embalagem completa que vai de ponta a ponta, desde a sua apresentação comercial, desde a sua proposta comercial. Quando o seu cliente entrou dentro do escritório de contabilidade, por que não ter uma apresentação de kick-off, que converse de novo, mantendo cada vez mais forte essa comunicação com o cliente e a presença da sua marca, não apenas na comunicação ali na captação, mas também até mesmo nessa jornada, né, desde ele se tornando cliente, até mesmo fazendo onboard de integração na sua empresa de contabilidade. Eu acho que vale a pena essa dica aí para você, tá? Mas vamos lá, uma vez feito, né, esse posicionamento, talvez construir os ambientes digitais, aí a gente vai para um segundo step, que é o nosso segundo pilar aqui da aula de hoje, que é aquisição de tráfego, de audiência no primeiro momento. Então é muito importante, quando a gente fala de aquisição, Matheus, fiz o site, agora estou desesperado, preciso vender, ou fiz redes sociais, estou desesperado, quero vender. Cuidado, a gente tem que ter alguns indicadores primários, né, para que a gente depois venha a ter indicadores de vendas. Então, volto de novo na analogia da loja, né? Pô, essa loja ela tá bonita, essa vitrine tá linda, mas se ela tá escondida e ninguém tá vendo, ela não tem potencial de geração de resultado. É a mesma coisa, né? Eu tenho uma loja maravilhosamente linda, mas ela tá lá, sei lá, no interior de Alagoas, que é onde eu nasci, inclusive. Pô, pouca gente vê, né? E pouca gente passa na frente, e logo pouca gente vai comprar. Agora, se eu pego essa mesma loja e posiciono ela na Avenida Paulista, que é onde está a Monflag, por exemplo, é onde a gente tem os maiores tráfegos de pessoas na América Latina, provavelmente a chance de vendas é muito maior. Por quê? Porque tem pessoas passando na frente e vendo, né? E você fez uma comunicação, conversa com o público, não lembra? Então, a tendência é que a gente tenha pessoas interessadas que vão entrar
É todo mundo que vai comprar? Não. Mas, com certeza, a chance da gente vender é muito maior, onde tem tráfego e eu estou com a comunicação aliada, os ambientes estão montados. Então, primeira etapa, ambientes, depois tráfego, ok? Tráfego a gente vai dividir de duas maneiras aqui nessa aula. Primeiro eu vou falar de tráfego pago e depois eu vou falar de tráfego orgânico, vou te trazer aqui as características de cada um desses dois. Mas anota aí, lembra, ambientes digitais, a gente falou de todas as plataformas, agora a gente está falando de aquisição de tráfego e a gente vai agora fazer uma divisão em tráfego orgânico e tráfego pago. Vamos primeiro para o queridinho do momento, tráfego pago, né? A gente já teve algumas ondas no marketing digital, já teve uma onda onde o tráfego orgânico era inquestionável, era absoluto, era rei, e hoje a gente tem muita gente falando sobre tráfego pago e ele é realmente muito potente. Eu vou te explicar por quê. Vamos lá, comecei a produzir conteúdo para o meu Instagram, estou alinhado à comunicação com o site, com landing page, com tudo mais, né? A empresa está bem alinhada em aspectos de comunicação, ambientes digitais e eu estou produzindo no Instagram. Você vai perceber uma coisa, né? Talvez você, contador, esteja fazendo isso nesse momento, ou está pensando em fazer, ou já fez e desistiu. O que leva alguém a desistir da produção de conteúdo? O alcance. Então imagine o seguinte, você tem o seu Instagram, sei lá, com 1000 pessoas, né, que te seguem. Essas 1000 pessoas, a cada vez que você publica, né, um novo post, seja ele um post estático, né, seja uma imagem, um carrossel, seja ele um Reels, seja um Stories, você sempre vai ter um alcance muito pequeno frente à base que te segue. Então, se você tem lá 1000 pessoas que te seguem, aproximadamente 5% dessas pessoas vão receber essa publicação quando você a fizer. Então, vamos fazer uma conta aqui de padaria, né? Vou reduzir para 100 até para ficar mais fácil, mas só o múltiplo, né? Em 1000 seria 50 pessoas são alcançadas. Se eu tenho 100 seguidores, 5 pessoas são alcançadas. E aí, normalmente, o Instagram ele vai priorizar quem tem uma maior relação de engajamento com essa marca, ou seja, quem interage com ela. Quem que interage com a marca quando a empresa é pequena ou quando a base de seguidores é pequena? Você, sua esposa, seu filho, seus colaboradores, seus amigos, né, seus familiares. São essas pessoas que acompanham a sua marca quando o seu escritório é pequeno e tem uma base de seguidores pequena também. Então você vai perceber que você está se esforçando pra caramba às vezes para produzir conteúdo, publica todo dia ou várias vezes, para o tempo ali das atividades de gestão do escritório para publicação de conteúdo e o alcance é baixíssimo. Né? Então quando você vê, caramba, revisita aí, pega o teu Instagram e olha quem tem curtido suas últimas 5 publicações. Muitas vezes é um familiar, um amigo, um parente, um colaborador, alguém que está próximo do núcleo da empresa. A questão que eu te provoco é, quem está próximo desse núcleo da tua empresa vai te gerar uma oportunidade comercial? Atingindo essas pessoas, você vai conseguir gerar uma proposta? Possivelmente não, são pessoas que já te conhecem, né? Então a gente precisa expandir esse alcance para, de fato, a gente ter geração de oportunidades no primeiro momento. E aí é onde entra tráfego pago, tá? Tráfego pago é uma coisa que vai acelerar, né, o crescimento da sua empresa na internet. A gente, acho que na média hoje, as empresas investem talvez mais, empresas de contabilidade, tá? Investem mais em redes sociais, falando de tráfego pago, e menos em Google, tá? E eu vou te explicar qual é o momento que você vai investir em rede social e qual é o momento que você vai investir em Google. Detalhe, isso você não vai encontrar essa informação em nenhum outro lugar com a precisão que eu vou te trazer, porque eu tô falando aqui com base, né, nos meus clientes na Moonflag. A gente gerencia mais de R$1 milhão por ano de mídia paga só de escritório de contabilidade. Então vamos lá, vou te dar 2 exemplos aqui para você entender qual é o jogo de cada uma dessas plataformas, beleza? Lembra que eu falei do exemplo do médico? Quando a gente está falando de exemplos mais segmentados, o Instagram ele acaba sendo a melhor escolha. Então já anota aí, exemplos segmentados, Instagram é a melhor escolha quando a gente está falando de tráfego pago. Por quê? Eu vou ter um potencial de segmentação maior. Então, como a ferramenta ela de fato mapeia quais são os interesses, os gostos, as profissões e tem um perfil de usuário mais delimitado, eu consigo acessar esse perfil dando comando e direção. Então eu quero falar com um médico na região de tal. Quem é o médico? O cara que se interessa por isso, isso e isso. O cara que segue tais páginas, que tem esses comportamentos. Então eu consigo, com a comunicação direcionada, falar: aí, você que é médico, sabia que você está pagando mais imposto na pessoa física do que você pagaria na pessoa jurídica? E aí talvez tenha uma eficiência maior nesse alcance. Lembra? Estou sendo especialista, estou sendo segmentado, funciona super bem. Agora você fala o seguinte: olha gente, sabia que eu tenho uma contabilidade que fica aqui na Barra Funda? E aí eu ponho lá, contabilidade na Barra Funda. Talvez essa comunicação genérica para fins de Instagram não vai chamar muita atenção. Por quê? Instagram é atenção. Eu tenho que chamar a atenção do cara. Então eu tenho que aparecer com um anúncio, de preferência com uma oferta forte, de preferência irresistível, para que o cara se sinta interessado em entrar em contato. Senão não vai fazer sentido. Vai ser só mais um anúncio que ele vai ignorar, como a maior parte das pessoas ignoram anúncios no Instagram. Então ele vai ser relevante a partir do momento que ele conecta com uma dor muito forte. Beleza, então guarda essa informação aqui de Instagram e vou fazer um paralelo com o Google para vocês entenderem, depois eu fecho com esses dois. O Google, qual que é o lance? Quando que a gente vai pesquisar no Google alguma coisa? Quando a gente intencionalmente já está buscando por algo, já está sentindo essa dor. Vou dar um exemplo da contabilidade na Barra Funda. Para Google funciona bem. Estou na Barra Funda, preciso declarar meu imposto de renda, moro aqui,
contabilidade na Barra Funda, vou na mais perto de mim. Assim como você está em uma cidade que você não conhece e você vai pesquisar por restaurante japonês, normalmente você não vai no Instagram e põe hashtag restaurante japonês, você não faz isso. Normalmente você pesquisa no Google ou mais recentemente no ChatGPT. Muita gente já está utilizando para pesquisas, mas ainda vamos falar que majoritariamente o Google centraliza esse tipo de ação na internet. Então eu vou pesquisar contabilidade na Avenida Paulista, contabilidade na Barra Funda, contabilidade para indústrias. Pode acontecer? Pode, só que o volume de pesquisa vai ser muito menor. E a capacidade de segmentação quando eu vou lá para a meta é melhor. Então, para ações que, digamos assim, vão estar mais ligadas com essa intencionalidade, o Google vai funcionar melhor. O Instagram, quando a gente vai alcançar alguém de forma específica, eu acho que funciona melhor também, nos testes que a gente tem feito. Matheus, faça um ou outro. Faz os dois, cara. A recomendação aqui não é um ou outro. Acho que o que está em discussão aqui não é uma coisa ou a outra. É fazer tudo, se adaptar à sua estratégia para que você alcance o máximo potencial de cada plataforma para o seu negócio de contabilidade. Mas há de se entender que cada uma vai se comportar de uma maneira. E a depender do seu nicho, dos diferenciais, tudo que você tem mapeado, pode ser que o Instagram tenha um potencial maior de retorno para ti. Ou, a depender do seu, mais uma vez, do seu negócio, talvez o Google tenha um maior potencial de retorno para ti. Outra coisa, né? É uma campanha também bem clássica de Google, abertura de empresa. Pô, eu quero abrir uma empresa? Normalmente eu não vou pesquisar sobre isso no Instagram. Eu vou pesquisar documentações, o que é necessário, quanto custa. Pesquisa, a intenção, eu vou em Google. Então eu pesquiso abertura de empresa São Paulo, abertura de empresa na Barra Funda e assim por diante. Agora, se eu vou lá e faço um anúncio, abertura de empresa no Instagram, putz, vai ser difícil eu achar alguém que está neste momento. Né? Não tem muita segmentação para chegar aqui. Até tenho como traçar, né? Mas a gente não tem uma precisão de que eu estou chegando no cara que quer abrir empresa, beleza? Então, aquisição de tráfego, ficou claro, a gente tem aqui tráfego pago Instagram, tráfego pago Google, alguns exemplos para vocês aí, tomem nota. Vamos falar um pouquinho sobre tráfego orgânico, que aqui eu acho que a gente tem também outro tipo de estratégia, com uma outra particularidade. Tráfego pago, qual que é o jogo? Paguei, apareci, tenho capacidade de geração de lead, ponto. Então é uma coisa mais rápida, talvez por isso, né, que a gente está vendo uma ascensão muito grande em estratégia de tráfego pago, porque é mais rápido. Eu pago pro Instagram, amanhã eu já alcanço muito mais pessoas do que eu alcançaria no orgânico, ok? Pago pro Google, amanhã eu já apareço, né, para centenas de pessoas, às vezes milhares, nas primeiras páginas, porque eu estou pagando. Então eu acelero, né, a geração de leads, a geração de oportunidades. Claro que isso vai vir a um custo, como o nome sugere, tráfego pago, mas eu consigo acelerar o resultado. Ok? Quando a gente está falando de tráfego orgânico, qual que é a intenção aqui? É que a gente apareça, né, nos algoritmos de pesquisa, não necessariamente pagando por isso. Então vamos dar exemplo de Google. Perfeito. Vamos dar exemplo de Google. Eu estou pesquisando, né, de novo, abertura de empresa na Barra Funda. Abertura de empresa, sei lá, para médicos, estou trazendo esse exemplo do médico aqui. E eu tenho resultados patrocinados ali no topo, né, da barra de pesquisa, e logo em seguida eu tenho resultados apresentados de forma orgânica, ok? O que esse cara que está aparecendo lá na primeira página do Google sem pagar está fazendo que eu preciso fazer também se eu quiser aparecer ali? É isso que eu vou te explicar agora. Em resumo, o Google ele funciona, as plataformas funcionam de maneira a beneficiar dois lados. Então é tipo assim, é uma mãe de dois filhos. É assim que é o Google e é assim que é o Instagram. Quem são os dois filhos do Google? Um, patrocinador, você que está botando grana lá para adquirir clientes ou você que está produzindo conteúdo. Quem que é o filho? Dois, o usuário. Só que essa mesma mãe de dois filhos, ela tem um filho preferido. Quem que é o filho preferido? O usuário. Porque é ele quem alimenta a plataforma, é ele que vai continuar utilizando e é graças a isso que você está lá patrocinando, porque ela tem audiência. Ok? Então o Google ele vai priorizar resultados de pesquisas que ele entenda que tem qualidade e que de fato ajudam aquele usuário respondendo ali dúvidas, perguntas ou situações. Então eu vou continuar no exemplo de abertura de empresa. Abertura de empresa no Rio de Janeiro. Aí tem um artigo lá que está falando como abrir uma empresa no Rio de Janeiro, quais são as documentações necessárias, qual é o prazo, quais são as taxas. Então você produz um tipo de conteúdo como esse aqui, para aparecer numa pesquisa como essa, o Google vai entender se esse teu conteúdo tem qualidade através de um algoritmo, que eu vou explicar um pouquinho mais adiante, e ele vai apresentar esse resultado para o usuário que está pesquisando sobre esse assunto. Então ele vai elencar, né, uma série de sites, uma série de conteúdos que tenham relação com a pesquisa. Eu só dei o exemplo da abertura de empresa, vale para tudo, ok? E aí, a partir da comunicação, né, do que você está colocando ali, a partir como pode dizer, a partir da usabilidade do usuário dentro do teu site, ele vai perceber se aquele conteúdo tem qualidade, se ele é rico ou não.
E é dessa maneira que a gente vai conseguir se posicionar organicamente, produzindo conteúdo, falando de Google, ok? E eu tô dando exemplo aqui mais forte em Google falando de produção de conteúdo, porque de fato é onde eu acho que vale mais a pena você dedicar tempo para montar uma estratégia. Produzir conteúdos que vão de conta com dores dos seus clientes, que a gente já falou um pouco antes, que você tem que mapear, ok? É mais barato? É mais barato. Só que é uma estratégia de médio e longo prazo, ok? Então você não vai fazer igual o tráfego pago, você não vai produzir um conteúdo hoje, amanhã ele está na primeira página do Google. Então ele vai ter que atender uma série de privilégios de qualidade, um conteúdo só não vai te levar para lá, então você vai ter que ter uma constância de produção de conteúdo e de preferência uma estratégia de palavras-chave que se conversem, aí a gente já vai ter outra seara aqui de atuação. Então normalmente uma estratégia de SEO, né, que é como a gente chama isso, basicamente é Search Engine Optimization, que é um conteúdo otimizado para o algoritmo do Google, eu acabei de explicar um pouco ali atrás. Em torno de 9 meses para você começar a ver algum tipo de resultado. Qual que é a dor desse tipo de estratégia no primeiro momento? É você produzir conteúdo, às vezes o primeiro ano inteiro, não esperando qualquer tipo de resultado e a partir desse primeiro ano começar a ver alguma movimentação. Tem muitas empresas, na verdade, né, de contabilidade que não tem esse fôlego, que eles não conseguem fazer uma estratégia como essa, sustentar um investimento de produção de conteúdo por muito tempo. Mas se você consegue, se você inclusive consegue fazer através de apoio de inteligência artificial, através de apoio de pessoas do escritório, eu acho que uma estratégia faz super sentido. Na minha cabeça, você como empresário de contabilidade, você tem que fazer todas as estratégias que estão no seu alcance para fazer da sua empresa um ativo mais valioso para o seu cliente e para gerar mais oportunidades. E eu acho que SEO tem que estar sim como pauta dentro do marketing digital, ok? E aí a gente tem um incremento, né, um tempero aí nesse negócio que é cada vez mais as inteligências artificiais generativas, como OpenAI, DeepSeek, que também são utilizadas como fontes de pesquisa. Então eu pergunto lá para o ChatGPT, quais são as melhores contabilidades na cidade tal? E ele já me lista com base na pesquisa da internet. Então eu acho que a tendência é que isso só se adapte, mas o SEO ele sempre vai continuar existindo, conteúdo orgânico sempre vai continuar existindo e no Google isso é muito forte para contabilidade. Então acho que deu para dar um panorama geral de Google e agora vamos falar um pouco de conteúdo de Instagram, só para a gente fechar essa parte. Instagram, para efeitos orgânicos, ele não é o melhor caminho. Sendo bem honesto para você, tá? Seu perfil de empresa de contabilidade no Instagram, só publicando organicamente, dificilmente ele vai conseguir te gerar oportunidades. Ah, Matheus, então não vale a pena publicar se não for para investir em tráfego pago? Não é bem assim. Hoje em dia, mesmo que você seja indicado, né, para uma empresa através de um amigo, de um parente, é muito normal a gente acessar a rede social com um cartão de visita. Então, assim, o cara que recebeu o teu contato lá, empresa do seu José Contabilidade, deixa eu ver o Instagram dos caras. Então, ele vai entrar lá, ele vai pesquisar. E aí, nada pior do que você entrar no Instagram de uma empresa e ver que a última publicação foi há 1 ano e meio atrás. Assim, dá a sensação de abandono. É uma sensação horrível, parece que o negócio tá morto, parece que tem alguma coisa de errado. Então, eu não diria que o Instagram hoje é apenas, ai meu Deus, para captar cliente. Não, eu acho que ele tem um fator importante institucional, para que a tua empresa seja vista como empresa e está viva e está ativa. Eu até diria mais, falando de contabilidade, onde a gente tem um elo muito grande do cliente com um contador baseado em segurança, em confiança, cara, é importante você demonstrar aí que você tem estrutura, você postar foto da sua equipe, postar foto do escritório, postar foto dos rituais, né? E você fazer isso virar conteúdo também, porque quem entra ali vai falar, nossa, que legal, cara, é uma empresa, tem pessoas, não é uma coisa genérica. Então tem um fator de confiança importante. Agora, só fazendo esse tipo de publicação aqui, ou até mesmo que você vá produzir stories e reels todos os dias, pode publicar todos os dias. Há garantias que você vai conseguir um alcance muito grande, que você vai gerar muito leads? Não. Minha recomendação, tá, gente, com base nesses anos de experiência, acho difícil você estourar sua bolha de uma forma alarmante, só produzindo conteúdos voltados para contabilidade no Instagram. Ah, Matheus, mas o fulano que eu vi lá no podcast viralizou na contabilidade, o outro eu vi que alcançou um monte de gente e tal. Galera, exceção a gente trata como exceção e não como regra. Quantos escritórios de contabilidade produzem conteúdo pra caramba no Instagram e não conseguem performar só organicamente? Então, meu ponto de vista é, tem que publicar? Tem. Vou contar que só essa publicação vai me gerar clientes? Não. Né? Então, eu tenho que ter um incremento aqui, né? Dessa publicação de conteúdo, mais tráfego pago para alcance. Aí sim, cheguei no cara certo, ele visitou meu perfil, viu que tá super bacana, viu que é uma empresa super legal. Aí eu começo a ter, talvez, né, um magnetismo maior para gerar esse lead. Né? Então, eu acho que é uma combinação de fatores aqui. Ok, tudo isso que eu tô falando, a gente poderia se aprofundar horas e horas e horas, né? Mas eu acho que é uma boa base para você estruturar aí os caminhos para tráfego,
dentro da sua empresa de contabilidade, ok? Então a gente falou um pouquinho sobre tráfego orgânico no Google, a gente falou um pouco sobre tráfego pago no Google e a gente falou sobre publicação de conteúdos no Instagram e tráfego pago no Instagram também. Vamos lá, gente. Então, o terceiro pilar aí para sua estratégia de marketing contábil, você que está iniciando, a gente vai falar sobre vendas, né? Então aqui eu acho que a gente inverte um pouco as coisas, né? Então, quando eu vou começar marketing digital, eu já penso direto na venda e faz parte. Eu, assim como você, sou empresário, eu invisto também. Inclusive, o crescimento da minha empresa ele muito se dá através do nosso sucesso em marketing digital. Então, eu entendo a importância da venda. Só que a gente não pode desrespeitar esse processo aqui, né? Senão a gente pode, eventualmente, dar tiros na água e aí acabar não colhendo nenhum tipo de resultado, ok? Mas vendas é muito importante. Vamos lá, o que eu te recomendo em relação a vendas? Primeiro, eu sei que muitas empresas de contabilidade não têm uma equipe comercial e talvez você esteja assistindo aí essa aula, não tenha também uma equipe comercial e tá tudo bem. Eu acho que você pode começar sem uma equipe comercial, mas tem algumas recomendações que eu te dou, beleza? Primeira recomendação. Não ache que você, por mais que tenha uma excelente memória e por mais que você tenha um WhatsApp super bacana, não acho que isso vai ser o suficiente, que essas são as únicas armas que você pode utilizar aqui na área comercial. Então o que eu posso falar para você é o seguinte, de cara e de bate-pronto. No momento que você se propor a montar uma estratégia de marketing digital, pense em usar um CRM, pense em usar uma ferramenta de gestão de oportunidades, ok? Essa ferramenta ela vai te ajudar a entender a eficiência e a eficácia de tudo que foi feito nas etapas anteriores que eu mencionei aqui. Então ele vai ser a sua ferramenta de gestão de vendas. Detalhe, tá? Muitas vezes a gente associa o CRM só ao marketing digital, mas o ideal seria que toda empresa tivesse um CRM e que usasse, inclusive, para as oportunidades da própria carteira e para as oportunidades que são indicação, porque, sabe, é muito legal, é um cockpit seu aí, empresário de contabilidade, como é que está o comercial da minha empresa. Acesso ali na ferramenta de CRM, tem um panorama tanto de oportunidades em andamento, quanto de relatórios, quanto de vendas, compara período contra período. Sim, é muito bom, tá? Uma vez que está implementado, é bacana. Ah, Matheus, qual é a ferramenta de CRM? Cara, tem N ferramentas no mercado. Eu sou do tipo de pessoa que não acredita que a ferramenta é a solução, a ferramenta é um meio. Então, assim, você vai encontrar o meio que melhor se enquadra para o seu negócio, né? A gente tem parceria com a RD Station, a gente tem parceria com o 4C, a gente tem Pipedrive, Piperun, HubSpot, tem N ferramentas, né? Basicamente, todas elas têm a mesma finalidade. Qual delas que funciona melhor para você? Acho que vale a pena, cabe um estudo aí. Mas é importante ter uma ferramenta bacana. Beleza, visto isso, tem que ter uma ferramenta, legal. Qual é a estrutura comercial recomendável para iniciar? Pô, Matheus, estou pensando em investir na parte de vendas, estou pensando em investir no comercial, o que você me recomenda? Vamos lá. Primeiro ponto, né? Eu sei que muitos contadores têm um pouco de aversão à área comercial. Então eles não querem ser aquela linha de frente de vendas, ou muitas vezes não se sentem muito confortável. E, claro, que eu vou entrar nesse ponto, a particularidade do lead que vem da internet é muito diferente de um lead que vem de indicação. Então é uma venda mais desafiadora e eu vou te explicar. Ela tem algumas etapas que são diferentes, tá? Vamos lá. Primeiro, quem que eu contrataria para a área comercial? Se eu sou um contador, estou pensando em começar a área de vendas. É um profissional que a gente chama de SDR, que basicamente é um pré-vendas, ok? SDR, a sigla significa Sales Development Representative, mais ou menos assim. E o pré-vendas é uma coisa que a gente vai estar mais habituado. Como o nome sugere, né, ele trabalha num processo que antecede a reunião comercial. Por que esse cara é tão importante? Por que o papel dele é tão importante? Quando você começa a fazer um trabalho de captação na internet, seja através, né, dos pilares que eu coloquei anteriormente, né, em qualquer um deles que eu coloquei, você vai gerar interessados. Então pessoas vão entrar em contato com você. Porém, como a gente está falando de internet, está falando de um oceano aberto, vai entrar gente bacana, vai entrar empresas com perfil muito bom e vai entrar gente que não faz sentido para você. E aí, Matheus, você pode me perguntar, né? Matheus, cara, mas eu já fiz isso e só vem porcaria. Só vem lead porcaria, só vem oportunidade ruim, não vem empresa boa para me atender, isso aí não funciona, não é verdade. Cara, por que você tem esse sentimento? E por que isso conecta com a contratação dessa pessoa? Vamos lá. Quantas empresas tem no Brasil? Quantos CNPJs ativos tem no Brasil? Faz uma pesquisa no Google depois para tu ver. São mais de 20 milhões de CNPJs ativos no Brasil. Agora, quantos desses são MEIs? A grande maioria esmagadora. Então a gente está falando talvez de 14 milhões de MEIs, acho que é algo assim, se não me engano a última vez que eu vi. Cara, são 5 milhões de empresas, CNPJs que não são MEIs. Esses CNPJs que não são MEIs, a grande maioria, adivinha, é pequeno também, né? Então assim, a gente tem um cenário, a gente tem um tecido empresarial brasileiro composto majoritariamente por empresas pequenas. Então, claro que vai entrar muita empresa pequena, claro que vai entrar muito cara que não tem o melhor perfil empresarial para você atender, faz parte, porque é matemático, é estatístico.
Seria estranho se a gente só pegasse gente super qualificada, super boa, mas eu sou nichado. Dentro do teu nicho tem um cara que fatura muito pouquinho ou quase nada e tem um cara que fatura muito. Só que a estatística ela vai levar a gente para atrair, basicamente, uma massa grossa aqui no primeiro momento, ok? Esse carinha aqui de pré-vendas, ele vai ser um filtro. Então, assim, ele vai ser o cara incumbido de entrar em contato com todos esses leads, de fazer uma cadência de comunicação, mandar mensagens, ligação, WhatsApp, e ele tem o papel de qualificar esse lead de acordo com alguns pré-requisitos. Então, pensa o seguinte, ele vai fazer, não é você que vai ligar, né, para um primeiro cara que entrou em contato. O primeiro atendimento não é seu, é desse pré-vendas. Ele vai ligar, vai falar, opa, seu João, tudo bem? Você se cadastrou aqui na campanha, né, aqui do seu José Contabilidade, que eu trabalho, o que você está buscando? Ah, eu estou buscando uma contabilidade. Ah, para quê? Qual a finalidade? Beleza, me conta um pouco da sua empresa. Pô, já tem o CNPJ ativo? Quanto você fatura? Qual região você está? Você já tem colaboradores? Você já tem contabilidade? Por que você está buscando? Então ele vai fazer toda essa qualificação. Ele vai perguntar sobre a empresa do cara, vai anotar isso tudo para você e vai te passar esse, aspas, prontuário. Então ele vai te passar uma qualificação. Ele vai falar, olha, eu falei com o seu João, ele tem uma empresa assim, 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 fatura tanto, ele está em tal regime tributário, ele emite tantas notas. E aí eu marquei uma reunião com ele para terça-feira às 2 da tarde. Então você, contador, você é o vendedor. Esqueça, cara, no primeiro momento vai ser difícil você colocar alguém para substituir esse papel. Provavelmente vai ter que ser você, porque o vendedor ele precisa ter um nível de qualificação técnica também na contabilidade. E você não vai conseguir delegar isso tão cedo. É possível em algum momento ter alguém que faça o papel? É possível, né? Eu acho provável no primeiro momento? Não. Então eu acho que a probabilidade maior é que você seja esse cara. Mas, por que muita gente desiste de marketing digital? Porque eu não tenho só que entrar na reunião e fazer reunião. Eu tenho que ligar para os 50 leads que vieram da internet, desses 50 leads, 40 são ruins às vezes. Aí você fala, caramba, Matheus, 40 são ruins, só 10 são bons? Pois é, 10 são 20% de qualificação nesse cenário aqui. Então de 50, se 10 forem bons, 20% é qualificado. Se os 20% qualificados forem 10 reuniões, se das 10 reuniões fechar 3 contratos, são 3 contratos fechados de um novo canal que não existia. É isso que a gente não olha muitas vezes em marketing digital. Marketing é dados, né? Marketing digital, sobretudo, são dados. Então, cara, você não tem que olhar que 40 não foram qualificados para você. Olha para os 3 que você vendeu e faz conta. Esses 3 que eu vendi aqui são capazes de sustentar esse investimento? E se eu vender 3 todos os meses, quer dizer que em 3 meses eu posso ter 9. A depender do seu ticket médio, você projeta. Essa é a mágica aqui do negócio. Conforme você vai construindo dados, você começa a ter uma possibilidade de previsibilidade, que é o que eu faço hoje no Moonflag. Então, assim, vou dar um exemplo, a gente começou investindo R$500. Esse ano a gente vai investir quase R$200 mil em mídia paga. E como é que a gente foi aumentando esse valor de investimento? É simples. Pô, eu botei R$500, o custo por lead foi esse. Ah, eu consigo marcar tantas reuniões, mandei tantas propostas, vendi tantos. É o famoso funil. Então, uma vez que eu entendo isso, mapeei, pô, 3 meses eu tô sendo consistente. Pô, vou dobrar meu investimento. Aí, às vezes, aumentou um pouquinho o custo, mas eu já entendi que ainda tá fazendo sentido. E aí, assim, eu vou trabalhando dessa maneira. Só que quando você tá sozinho, para abordar esses caras que às vezes não fazem todo sentido, para marcar a reunião, para fazer a reunião, para fazer a operacional, muitas vezes você acaba desistindo porque não consegue extrair o valor da estratégia, né? E às vezes você bota um cara como esse, é um SDR, que muitas vezes é uma profissão até que é de entrada, né, dentro do mercado de vendas. Então você vai conseguir treinar e um profissional que talvez não vai ser uma mão de obra tão cara, vai te aliviar esse espaço de agenda e vai te fazer focar no que vai fazer mais resultado, que é a reunião comercial, né? Tudo isso sendo gerenciado pelo CRM. Então, parece complexo, talvez, você que é contador pode falar, mas tá muito complexo isso, é por isso que a gente está aqui para te ajudar, para levar esse conteúdo de uma forma que seja tranquila. Inclusive, convido você, né? Se qualquer um dos pilares que eu trouxe aqui ficar alguma dúvida, comenta aqui nesse vídeo, compartilha esse vídeo com o teu sócio, compartilha esse vídeo com teus colaboradores. Eu acho que é um conteúdo que, para quem está tentando iniciar no marketing digital, ele tem grande valor. E você viu que eu falei aqui sobre coisas que qualquer empresa contábil pode aplicar. Então, espero muito que você tenha curtido esse papo aqui hoje, espero muito que você tenha curtido essa primeira aula que eu faço aqui na B-Hub Academy. Se você gostou de mim, gostou do conteúdo, comenta aí, fala para os caras me trazerem aqui mais vezes. E não esquece de salvar esse conteúdo. Esse conteúdo vai te ajudar a encarar o futuro da contabilidade. Se inscreve, deixa o teu like, compartilha o vídeo.